Então, bem-vindos a um Filocafé, mais um Filocafé. Os Filocafés foram uma criação interessantíssima de um amigo meu, que infelizmente não pode estar, o Alberto Miranda, que é das pessoas mais interessantes que eu conheci. Um indivíduo que tem uma cultura notável e que domina várias áreas, nomeadamente a filosofia, a área de formação académica dele é a filosofia, mas depois a poesia, a prosa, portanto o romance, o conto e o piano. Ele é um excelente pianista. Infelizmente não posso estar, mas eu não posso deixar de lembrar a criação dele há muitos anos, cerca de 20 anos, pelo menos 20 anos, que foi ele que lançou esta ideia dos filocafés. Cafés filosóficos, cafés que nós gostamos e em que o pensamento, a música e a poesia se conjugam para fazer algo diferente e até informal. Nós estamos aqui numa sala que parece formal, mas não, os filocafés foram mesmo concebidos para um café. As pessoas estão à mesa, tomam um café, bebem um whisky, bebem aquilo que quiserem, e estão ali, ouvem, conversam, discutem. Tudo acontece nos filocafés. Fizemos em muitos sítios, desde uma aldeia chamada Britiande, ali junto ao Lamego, onde Portugal tem muito da sua origem, pelo menos o Dom Afonso Henriques viveu lá durante os primeiros anos da vida dele, é a terra do Egas Muniz, e fizemos lá, fizemos em Lousada, em Ponte Vedra, em Vigo, sobretudo Vigo, um filocafé de Vigo ficou memorável, encheu um bar enorme, estava completamente abarrotado de gente. E em muitos sítios do país fizemos, um em Mondim de Basto, na terra de uma altura. Eu vivia em Mondim de Basto há muitos, muitos anos e fizemos lá um filocafé, uma coisa lindíssima também. Vamos continuar com os filocafés. Esta homenagem ao Alberto Miranda, que gostaria muito que estivesse presente. Espero que ele, noutro momento, noutras circunstâncias, volte a estar presente. E ele neste momento vive em Boticas e nós iremos fazer um filocafé, uma ideia é fazer um filocafé em Boticas, onde fizemos já um filocafé num sítio maravilhoso, uma casa de turismo rural absolutamente maravilhosa e que se tornou lembrado por todos aqueles, e inesquecível por todos aqueles que o fizeram, nomeadamente a Mónica, que também lá esteve. Quem iniciou este novo ciclo dos filocafés foi, no fundo, a Mónica. Eu estou aqui apenas como recepcionista desta casa, da Rádio Transforma, porque a ideia de fazer a retoma dos filocafés deve-se à Mónica. E todo o mérito é dela, toda a organização é dela, e todos estes mimos que vocês veem aqui, tudo isto são ideia dela. Portanto, e o convite ao Rómulo também é dela. O Rómulo é filósofo, tem Rómulo de Carvalho. Também de Carvalho. Rómulo de Carvalho. Engraçado. Rómulo de Carvalho. Mas não é gedeão. Que era um professor de física e um grande poeta. Tem imensas canções musicadas, nomeadamente a Pedra Filosofal, que é muito conhecida. É um grande poeta que marcou a sociedade portuguesa durante muitos e muitos anos. E então tem a curiosidade de ter o mesmo nome desse grande homem que foi Rómulo de Carvalho. Depois temos também aqui a
a colaboração do Aires Montenegro, que nos vem maravilhar com este instrumento fabuloso que é a Nicalarpa, que poucos, infelizmente poucos conhecem. E depois também a Fernanda e a Luísa, poetas, colaboradoras também deste projeto dos Filocafés, que nos vêm dizer poesia. Isto é, pensamento, música, poesia, tudo junto, são os Filocafés. Convívio são os Filocafés. É isto que pretendemos alargar e a Mónica irá também dizer duas palavras. Duas palavras, já me disse todas elas. Muito obrigada pela participação aqui de vocês, estando aqui conosco, separando um tempinho da vida de vocês para estarem aqui. Realmente vamos começar o Filocafé de uma maneira diferente como estava previsto, em função da participação do Aires. Ele tem um compromisso logo mais, então nós vamos iniciar com o trabalho dele. Ele vai apresentar o trabalho que ele tem feito e que ele é mestre nisso, com a Nicalarpa, um instrumento de origem sueca que conhecemos aqui agora em Portugal, muito através do trabalho dele, da difusão que ele tem feito dessa arte. E gostaríamos de ter assim uns momentos para relax ouvindo as suas músicas, né? Eu não sei qual foi o repertório que você escolheu, mas temos certeza que deve ser do melhor bom gosto, porque já temos o conhecimento de que as suas apresentações nos causam muitas emoções. E este Filocafé quer trabalhar com isso também. Sons vibrantes serão muito bem-vindos. Muito obrigada, Aires. Obrigado. E pode iniciar, então, a sua participação e muito agradecida por estar aqui conosco essa noite. Muito obrigado, mas a minha formação também é filosofia. E fui durante toda a minha vida professor de filosofia. Mas professor e também agora é responsável pela agora difusão, é a associação. Para abreviar, também tirei o curso do Conservatório de Música, no Porto, ao mesmo tempo que tirei filosofia, isto nos anos 60, e a minha profissão foi professor de filosofia até há 10 anos, mais ou menos. Eu escolhi para o repertório, para apanhar pelo menos 3 coisas diferentes para o som da Nicalarpa, uma dança medieval, aliás, são duas cantigas de Santa Maria. Uma delas é uma dança de agradecimento a Santa Maria pela cura de um aleijado, que é uma dança à volta do adro, é sempre, não é muito rápida, intermeada com uma oração e depois regressa à dança. No segundo momento, uma canção do século XVI, uma canção sefardita, uma canção de amor, mas é uma canção de amor estranha. Para não interromper na altura, só digo o que é que ela significa, porque acho que é importante ouvir o som, uma canção muito bonita, mas a letra diz que é um homem que canta e diz que se apaixonou por uma mulher muito bonita. Mas foi de noite ao luar. Se tivesse sido de dia, não se tinha apaixonado. Para a próxima vez que me apaixonar, há de ser de dia com sol. Mas a música não tem a ver com isso. E terminarei com uma dança sueca, tradicional, que é outro dos campos da música da Nicalarpa. É caso isto prega-nos partida.
composição do século XIII. Agora vamos passar para o século XVI. E convém dizer que é de Afonso X o Sábio, Exatamente. avô do nosso rei, Domingos. Exatamente. Afonso X Médio. As letras são os poemas, as cantigas e o som. Por aquilo que eu investiguei, eu estudar música medieval, ele terá à volta de 500, 600, perto de 600 cantigas de Santa Maria, com música e tudo, que simplesmente ele terá composto por ele próprio, criação dele, pelo menos há 16 a 17 confirmadas. O resto não se sabe se foi ele, se não. De qualquer das maneiras, é uma coisa impressionante. E depois, mas já agora convém acrescentar uma coisa, é que ele foi muito influenciado pela cultura andaluza, pela cultura árabe. Sim. E ele sabia árabe. Pois, era. Ele sabia árabe. Agora a próxima que vou tocar, século XVI, também influenciada pela como é que se chama? Pela afinação árabe, porque, como é que é dizer? Basta ouvir chama-se Eu Me Namorei do Ar, de uma mulher bonita. Como a Eu me namorei do Nair. do Naire. Eu me namorei do Naire. Aire não é o Aires, é o Ar. Do Nair é de uma mulher. De uma mulher. E para terminar, já, é uma canção sueca é tradicional. Esta é normalmente uma canção que quando uma pessoa vai lá adiante ou vai à Alemanha, eu fiz durante 7 anos fiz curso na Alemanha.
fundamentalmente com suecos, suecos e suecas, com nicalarpistas suecos, que têm uma... E depois, a Nicalarpa no século XIV, por volta do século XIV, estendeu-se também à Alemanha e Itália. Por exemplo, no norte de Itália, há capiteis e iluminuras com anjos a tocar Nicalarpa, que é uma... Portanto, portanto disseminou-se por aí. E, entretanto, uma das características é que quando uma pessoa vai no comboio e encontra encontra 4 ou 5 pessoas, até num café, estamos a tomar um café, 4 ou 5 pessoas com um saco, olhavam para mim, eu não sabia alemão, só sabia inglês. Oi, Nicalarpa, sim, tudo a tirar Nicalarpa. Então fazia-se a resto da viagem tudo a tocar. E uma das que era obrigatória, que era a primeira, é esta canção que eu vou tocar, que eu não sei como é que se chama, isso mas que é uma espécie de hino de todo, e que toda a gente, esta é uma das canções que é obrigatório para qualquer pessoa que aprenda a Nicalarpa a tocar. Ficou a conhecer a Nicalarpa, não sei se conheciam. Não. Já conheci. Sim, eu já estávamos a ver quando é que foi, se foi em 24 ou em 23, eu acho que foi em 7? Não, aqui. Eu estive cá, estive aqui. Já não me recordo há quanto tempo. Sim, foi há 2 anos. Não, 23 não, foi a altura em que a minha mulher estava internada, estava com aquele todos, portanto foi antes, foi em 22 talvez. 22, o tempo passa depressa. Foi porque aliás a minha mulher veio e está andando. Hoje são coisas que possa vir. Veio. A primeira música eu escuto muito nas feiras medievais. A primeira aliás, quando me convidam para ir para uma feira medieval ou uma coisa qualquer, a primeira coisa que me perguntam é se eu conheço a cantiga de Santa Maria do 160. 166. Que é essa? É esta. É 166, toda a gente sabe. Sim. Toda a gente que estuda estas coisas sabe. Mas não, a gente não tem ideia que seja desses instrumentos. Pois não, isto não é original para esses instrumentos. Isto é original, não. Há laúdes para aqueles instrumentos da altura. Para instrumentos medievais. E até dança e o pandeiro. É o pandeiro também. E há um instrumento de corda que não sei agora como é que se chama, que também tem na altura.
A primeira vez que isto começou a ser adaptado para a Anicalarpa não era a Anicalarpa, o antecessor, também já agora esse pequeno pormenor, o antecessor da Anicalarpa, da Suécia, que era um instrumento exatamente igual, que se chamava Mora-harpa. Qual é a diferença? Em vez de ter 4 teclas, a Suécia só tem 3 teclas. Nós, quando vamos tocar o barroco, e sobretudo Bach, João Bach, há os baixos que têm que sustentar a harmonia. E, portanto, precisamos desta 4ª tecla, que é feita de propósito. O teclado é completamente... Isto é sueco, o teclado não. E então eles têm essa característica, e era essa Mora-harpa tinha só uma fila de teclas, e poucas, até aqui mais ou menos. E, portanto, só tinha uma fila. Como tem a sanfona, conhece a sanfona? Sim. Que só tem uma fila de teclas. Depois tem o bordão, que é uma roda que anda, e depois a pessoa toca assim, mas só tem uma fila de teclas. E é tocada com uma roda, com uma manivela. A Anicalarpa depois passou a ter 2, a Mora-harpa, e por volta do século XIII, XIV, começou a ter 3 na Suécia. E então aí começou a desenvolver-se, e depois, na linha da Alemanha, como eu dizia há bocado, de Itália e tudo isso, houve vários compositores, vários autores, que começaram a fazer versões para a Anicalarpa. Eu tenho lá um livro já muito antigo, que aliás deram num curso que eu fiz com uma espanhola muito conhecida chamada Ana Alcaide, que é de facto uma grande é de Toledo, referências da Anicalarpa a nível mundial. É a nível mundial, e foi a minha amiga, eu fiz um curso com ela de música medieval e renascentista da Península Ibérica, porque renascentista da Europa, isso eu já tinha feito muitos, agora da Península Ibérica, especificamente daqui não. E então a Ana Alcaide, porque ela é de Toledo, e foi uma das primeiras pessoas aqui da Península, mas na Península Ibérica o único centro é este, é aqui em Paredes. Só para terminar este pequeno pormenor, a Ana Alcaide tocava e toca muito e canta muito bem, ela canta lindíssimo. Ela inclusive tem agora versões, eu a última vez estive com ela teve-me a cantar e a mostrar que ia sair um CD com música do Oriente, das Filipinas e daquelas coisas todas, que ela adapta para a Anicalarpa e canta. E então ela estava lá aqui há muitos anos já, não há muitos, que ela era uma rapariga muito mais nova que eu, e então na porta da Catedral de Toledo, e um dia o El País trouxe um grande artigo com a fotografia dela, era a rapariga, como é que era aquele em espanhol, La Chica de La Anicalarpa, dela Anicalarpa. Então eu também não conhecia, quando o pessoal começou a ir, então houve muita gente ali, que da Galiza, que tocavam de sanfona, também começaram a dedicar-se um bocadinho a isto. Foi assim que a Anicalarpa começou a ser conhecida na Península Ibérica. Eu sou amigo dela no Facebook. Eu também, claro, mas ela conhece, falar do meu nome, Laís Monteiro, ela conhece perfeitamente. Sim, senhor. Pronto, eu vou ter que... E eu gostaria imenso de estar aqui de assistir e de colaborar, mesmo até no fim, ou mais em alguns dias. Mas, quem sabe, vamos fazer um Filó Café em Paredes. Era uma boa ideia. Ou numa daquelas terrinhas à volta. Pois. Tem lá uns sítios muito bons para comer. Muito. Em Loureiro, por exemplo. Sim, claro. Bem, estou a brincar, não é? Olha, vamos fazer um agora no inverno. Fevereiro, mais ou menos. Sim, senhor. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Obrigada. Estava um bocadinho nervoso. Portanto, vamos continuar aqui o nosso encontro de Filo Café. Realmente, quando eu falei, é porque eu tinha umas coisas a dizer que o Henrique falou muito bem. Portanto, hoje nós estamos com o objetivo de abrir um diálogo sobre inteligência artificial, o pensamento, a poesia, e é nesse sentido que a gente gostaria de pensar a inteligência artificial, não apenas como tecnologia, mas também como fenômeno cultural e poético, capaz ou não de transformar as formas de pensamento e da imaginação. Portanto, nós temos aqui, para abrir esse diálogo, convidamos nesta noite o escritor, o mentor estratégico e filósofo Rômulo de Carvalho,
nômade digital, como conhecemos no Instagram, não é? E que tem muitos insights que realmente valem a pena a gente estar acompanhando o trabalho dele, e ele reúne muitos admiradores. A gente também percebe que você tem a sensibilidade de falar com a malta nova, com as pessoas que estão, assim, às vezes até procurando algumas informações mais a nível filosófico. Você tem uma decodificação para falar, assim, que foi o que chamou a atenção do seu trabalho, por isso convidamos pela sua capacidade e empatia com o público e pelo seu trabalho também. Você pode dizer também um pouco da sua carreira, como que você agora está aqui em Portugal, mas o trabalho seu está bem visível e muito bem feito. Na sequência, nós vamos contar então depois com a interpretação de alguns poemas pela Luísa e pela Fernanda, e escolhemos aqui, nesse Filo Café, o que a gente quis fazer foi unir um pouco o pensamento de dois filósofos, como a gente conversou por mensagem, que são dois franceses que acho que tinha a ver, e eu não tenho uma coisa muito decorada, por isso que eu tenho um script para seguir, porque eu não tenho aqui o teleprompter, eu tenho mesmo que seguir um roteirinho aqui. Portanto, muito obrigado ao público que está aqui, a todos os presentes, os convidados. A gente gostaria de contextualizar a volta do Filo Café e, novamente, eu gostaria de saudar o criador, que é nosso amigo e de muitos anos já, escritor, filósofo, pianista, o Alberto Augusto de Miranda, que ele há mais de 2 décadas começou com essa iniciativa e a gente teve a oportunidade de participar com ele. Ele é muito criativo, é inquieto e é ele que nos leva a este bom porto de continuar desenvolvendo o Filo Café, que pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e desde que tenha esse espírito de fazer reflexões e unir artes, pode ser artes plásticas, cênicas, o que for. São também nada com script, nem com uma coisa muito rigorosa, tem que ser descontraído. Normalmente fazíamos e é possível ser feito em cafés mesmo, em restaurantes, para as pessoas realmente ficarem descontraídas. E nesse sentido, a gente desenvolveu uma linha de reflexão na área contemporânea pela inteligência artificial, que está tão em voga hoje em dia e tanto se fala sobre a tecnologia e mediação digital. Por exemplo, como a era do ecrã, de Lipovetsky, não é? Que ele descreve a nossa condição atual como marcada por telas que moldam percepções, afetos e relações sociais. Ou seja, nós estamos vivendo, no momento, num regime de visibilidade incessante. É muita informação que estamos recebendo através da tecnologia. E onde a experiência poética pode tanto ser diluída pela saturação de imagens, quanto reinventada por novos meios expressivos, como, entre eles, a inteligência artificial, que é capaz de escrever poemas, criar imagens e simular vozes. Ela está sendo muito bem-vinda por muitos sentidos, mas tem muitos problemas que a gente também tem que pensar também, porque eu acho que há um grande perigo por aí com a inteligência artificial e o uso dela. E nesse ponto ressoa-nos a teoria de simulacro de Baudrillard, né? As máquinas contemporâneas não apenas representam a realidade, mas a substituem por simulacros, né? A teoria do simulacro. São cópias sem origens, são criações autônomas. Então, vem à tona uma inquietação de saber até quando uma inteligência artificial cria um poema, até onde é a criação dela. E a poesia, ou é apenas um reflexo vazio da linguagem humana? Porque a gente
tem esses questionamentos. E, para finalizar, a gente também tentou encontrar alguma similaridade desse tema com os poetas e filósofos portugueses Teixeira de Pascoais e Fernando Pessoa. Por quê? Porque ambos, de modo distintos, é claro, né? Eles refletiram sobre o lugar da imaginação, do eu e do mistério na experiência humana. Pascoais, em sua busca pelo saudosismo, via na poesia uma força espiritual de reconexão com a natureza e com o infinito. E Pessoa, por sua vez, com sua multiplicidade de heterônimos, transformou a escrita em um espaço de desdobramento do sujeito, antecipando, de certo modo, o eu fragmentado, que hoje reencontramos nos ambientes digitais e nas inteligências artificiais generativas. Portanto, nosso objetivo aqui não é encontrar respostas ou nada que seja definitivo. É um diálogo que tentamos fazer um habitar entre esse lugar, entre poesia, técnica e filosofia, e refletindo como o ser humano se redefine diante das máquinas que também pensam e escrevem hoje. E para descodificar ou para dar luz, a gente gostaria que o Rômulo, e aqui entra essa participação efetiva do Rômulo, porque neste momento a nossa inquietude a gente joga para o filósofo, porque nós não somos aqui dessa área. E vocês estão a pensar sobre isso. São coisas que estão acontecendo, são assuntos que estão em voga agora, e a gente gostaria de ter algumas luzes nessa área. Portanto, eu elaborei algumas perguntas e repassei para você qual seria a linha mais ou menos de abordagem. Gostaria que você ficasse à vontade, se você quer já fazer a sua leitura desse assunto e desse tema, ou se você prefere que eu, por partes, vá perguntando. Porque também para mim é indiferente. Eu sei que você está por dentro do que a gente quer falar e pode ficar à vontade sem interferências, ou eu também posso ir puxando algumas perguntas, caso eu gostei muito da. Bom, primeiro é um prazer ter aqui, um prazer e uma honra, né? Pela história do Filo Café, o convite da Mônica, participar com vocês. É um tema complexo, ainda uma ficção, né? A gente ainda está discutindo algo como se fosse concreto, mas é uma ficção, né? Tem vários caminhos. E eu trouxe aqui talvez uma provocação, algumas provocações, eu gosto de falar isso, para a gente poder pensar, né, e tirar um pouco das nossas certezas, né, em relação à inteligência artificial. E é um prazer também degustar desse banquete de poesia, música, né? Eu sugiro que seja como vocês falaram que era, né? A gente está num café, tomando um café, um uísque, um vinho e vamos conversar a respeito. Eu não tenho a menor pretensão aqui de trazer nenhum pensamento mandatório, nada disso, muito pelo contrário. Eu acho que tem uma questão, quando você coloca na sua introdução, né, se você quiser inclusive colocar a primeira pergunta, porque eu acho que ela é interessante também, para abrir. Sim. Que seria o que nós entendemos hoje por inteligência artificial. É uma ferramenta, um parceiro de criação ou um simulacro da mente humana? Pois é, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa pensar, pelo menos na minha compreensão, de que qualquer comunicação faz sentido através do receptor, né? É o receptor que define que aquela comunicação teve sucesso ou não. Então, se alguém vai na inteligência artificial e ele lê um poema escrito por ela, né, que é uma composição de pensamentos, palavras, etc., dos humanos, né, mas é sem alma, mas se essa pessoa se emociona, é uma comunicação, houve uma poesia ali, como a gente está passando em algum lugar e olhar um passarinho, olhar um sol se pondo, ver alguma arte no cotidiano e você se emocionar. Tem poesia ali também, então está muito mais no olhar de quem vê do que propriamente de quem oferece isso, né? Agora, essa experiência é
parte do processo, porque a outra parte é eu saber quem fez a poesia, quem escreveu o livro, como é que foi a leitura de vida dessa pessoa. É uma outra degustação daquela arte, daquela cultura, né? De certa forma, eu trabalho com digital e o desafio do digital no mundo contemporâneo, né, que já era previsto para mim, a minha leitura do mundo contemporâneo veio ali há pouco, com Zygmunt Bauman, né, o polonês, que já falava de mundo líquido. E quando eu comecei a entender que o mundo seria líquido, eu tirei a minha resistência. Eu falei, eu não consigo segurar o que já está acontecendo e vai acontecer como inteligência artificial. A gente não consegue resistir no sentido de controlar ou segurar. A gente precisa, como as artes marciais orientais muitas vezes ensinam, absorver o movimento e utilizar a nosso favor. Quanto mais a gente nega a mudança, mais a gente sofre. Então, é preciso entender, compreender, né? E como você disse muito bem, tem coisas muito fantásticas, né? A gente vai ter evoluções em termos de medicina, etc, etc. Mas tem coisas também que são complexas. Como é que a gente vai definir direitos autorais, né, na área criativa? Porque é um vazio, na verdade. Quando a inteligência artificial é uma calculadora potente que trabalha com estatísticas e traz uma interface que parece humana. Eu li uma coisa interessante, que os jovens adolescentes estão se abrindo com a inteligência artificial porque ela não os critica. Ela tem uma relação que nós, às vezes, não conseguimos ter, né? Eu tenho uma filha de 22 anos e muitas vezes eu sou crítico com ela quando eu deveria ser um pouco mais acolhedor, né? Então, a inteligência artificial vai cumprir vai suprir um espaço que nós não conseguimos, não estamos conseguindo exercer. E quando a gente fala de artificialidade, a comida que nós comemos não é natural. Boa parte do que a gente consome, seja na alimentação ou em outras áreas, já é artificial. Já existe uma artificialidade em muitos momentos da gente. A gente não tem muita consciência do que está consumindo, por que está consumindo e qual o critério. Então, quando a gente fala de um poema ou de alguma produção criativa que vem da inteligência artificial, a gente tem que pensar o seguinte, eu também preciso saber de onde vem. Como eu também preciso saber por que eu estou consumindo aquele produto, como é que aquela empresa fez aquele produto. Então não é só uma questão da inteligência, é uma questão da artificialidade, né? A gente hoje vive no mundo artificial. E quando você coloca essa questão dos ecrãs, dessa fragmentação, né? Eu acho que o Fernando Pessoa, nos heterônimos dele, tinha muito a questão da multiplicação. Eu vejo hoje uma coisa um pouco diferente, eu vejo uma fragmentação. É como se você quebrasse um espelho e as pessoas se vissem em várias partes desse espelho fragmentadas, né? Você precisa unir isso. Então eu acho que o Fernando Pessoa parte de um outro princípio, que é uma multiplicação dele, dos seres que habitam nele ou que ele habita nesses seres. Essa fragmentação das redes sociais, que as redes sociais já trouxe essa artificialidade, né? Esse, para mim, é um ponto principal da gente olhar. A gente já está vivendo isso. A inteligência artificial é só uma aceleração desse processo e que preenche um espaço que a gente não está sabendo ocupar. Como lidar com isso? Eu acho que aí tem a sequência das perguntas que podem... Se vocês quiserem contribuir, por favor. Sim. Não deixe só conosco aqui, porque não precisamos centralizar nada. Se tiverem perguntas, só levantar aí a mão que a gente já... Pronto. Mas então, quer dizer, que isso é o que diferencia o heterônimo pessoano de um texto criado pela IA. Eu acho que é isso. A gente já está, quando eu tenho perfis diferentes nas redes sociais, né? E esses perfis, eles representam uma realidade que esqueceu de ser verdade, porque eu vivo realidades que não são verdadeiras, né? Eu vivo personagens ali. Eu trabalho como mentor estratégico e minha atuação é muito com empresários na área pessoal profissional, porque é um lugar de solidão, onde você tem questões, dilemas
corporativos, né, no mercado que está em constante modificação, e tem questões humanas, muitos deles na faixa de 50, 60, 40 anos, que viveram parte da vida como consequência de uma história e agora tem mais 40, 50 anos pela frente e falam, e agora, como é que eu faço da vida? E muitas vezes essas pessoas, elas estão fragmentadas com diversas questões. Eu gosto de música, mas eu preciso fazer isso, então é ou uma coisa ou outra. Eu sinto que tem partes soltas da mesma pessoa. E meu trabalho muitas vezes é falar, você não precisa fazer isso, uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Você precisa criar uma sinergia, né? Nós somos seres sistêmicos, vivemos num universo sistêmico também. Então a soma das partes pode ser maior do que o todo, mesmo que seja diferente. Hoje um profissional, um termo que se usa muito é a nova profundidade e a amplitude. Um profissional em T, ou seja, eu sou um especialista em alguma coisa, mas eu tenho diversos interesses. E esses diversos interesses, essas diversas experiências me fazem ser muito melhor na minha especialidade. Esse é um exercício muito interessante, que está conectado. Então, eu não sou um conjunto de fragmentos, eu sou um conjunto sistêmico de lugares diferentes que eu habito, que eu experiencio e que podem montar, compor um sistema, né? Então a gente está vivendo isso, né? Uma realidade muitas vezes que foge da verdade, mas que ao mesmo tempo nos reflete através de um espelho que dá para juntar os pedaços e montar uma nova imagem, né? Que imagem é essa que é o grande problema para mim? Não é a inteligência artificial, porque para mim ela é uma ferramenta, ela é simplesmente uma ferramenta como todas as outras que a gente inventou, né? E que utilizamos de forma equivocada, né? A questão é como é que vamos usá-la. Sim, sim. E na área de Pasquais, né, e a saudade criadora, quando ele via na saudade uma força espiritual que movia a poesia, seria possível a inteligência artificial, a máquina, expressar saudade ou ela apenas imita? Ela sabe o que é amor, mas não sabe amar, né? Ela sabe o que é, mas ela não tem essa, nunca vai ter. Essa é uma questão humana, né? E é o que nos move, por exemplo, ao falar aqui, nós nos expressarmos através de expressões, né, faciais e olhares e comportamentos. Isso é o que faz mais sentido. Isso a gente nunca vai ter da inteligência artificial. Eu acho que o simulacro ela vai trazer já traz, né, para muita gente uma ilusão, e o problema está em quem acredita, porque ela é mais uma expressão que capta a nossa atenção e a nossa energia, no sentido de eu acredito e vou desenvolver alguma coisa a partir daquilo que eu acredito, né? Por exemplo, hoje você tem a inteligência artificial generalista, que é o ChatGPT, etc., que atua com tudo. Cada vez mais essas inteligências podem ser especialistas, porque quanto mais generalista mais energia você gasta, e tem um problema sério no consumo de energia. Então, provavelmente, nós vamos ter inteligências artificiais específicas para determinados segmentos da sociedade, o que é produtivo, né? Você imagina no setor da indústria, no setor médico, você tem uma aceleração ali e uma otimização dos processos, mas de forma nenhuma substitui a relação humana, a arte, a poesia. Agora, eu também acho, por exemplo, tem muita gente que critica alguns tipos de leitura, né? Alguns tipos de livros, mas eu acho que só o fato de jovens, eu trabalho muito com jovens, estarem lendo, independente do que eles estejam lendo, mas terem o hábito de saírem de um scroll de um celular para poder pensar de alguma maneira, ler alguma coisa, já é positivo. Então eu acho que a inteligência artificial também pode trazer coisas interessantes. O TikTok, né, a rede social aí que a gente costuma dizer, só tem dancinha, uma coisa... Se você vê ali, tem clube de livros interessantíssimos, que jovens estão aprendendo a ler. Então, a gente pode pegar aquilo que é ameaça e transformar em aliado se a gente souber utilizar
da melhor maneira. Eu acho que essa é a verdadeira resistência da poesia e da arte nesse sentido. Mas você não acha que a tecnologia do jeito que ela está sendo utilizada, ela não se torna mesmo um simulacro? Ela não fecha a cabeça de muita gente? Não está fazendo muitos cérebros murcharem? Para não ter que pensar, para encontrar a resposta onde ela te dá a resposta, você não precisa pensar mais. Esse é um ponto, mas isso... Primeiro, existe um condicionamento cognitivo, né, de você, através da dopamina, estar sempre pegando o celular. E às vezes eu estou num transporte público, por exemplo, vendo as pessoas, e elas estão sempre vendo a próxima. Ninguém fica muito tempo no lugar. O meu desafio para entrar na internet, para falar um pouco para as pessoas pensarem, meu objetivo ali era fazer as pessoas pensarem um pouco, questionar, não trazer metodologia nem resposta nenhuma. É porque eu tinha 1 minuto e meio para falar. Como é que você fala 1 minuto e meio alguma coisa que... Então você precisa nos 10 segundos chamar a atenção e nos outros 30 segundos você emocionar e nos outros segundos você conseguir trazer alguma razão para que ela possa entender ou gostar de você para continuar te seguindo. E a partir desse momento você cria um diálogo. Quando você fala... Eu acho que uma das coisas que eu fico feliz de conseguir na internet é criar uma comunidade, né? Porque você provoca o pensamento das pessoas. E aí isso faz com que a tecnologia possa ser utilizada para algo positivo. Eu acho que ela continua sempre sendo uma ferramenta. O problema é que hoje, na verdade, a inteligência artificial para mim não é o principal ponto. Para mim são as redes sociais, que acabam criando muitas opiniões, poucas reflexões, né? A gente acaba ficando em bolhas e recebendo informações e consolidando, cristalizando informações sem pensar, e isso faz com que essas redes sociais, essas empresas ganhem mais dinheiro. O interesse é que você permaneça mais tempo ali dentro. Então eu acho que o problema não é a tecnologia, é sempre o comportamento diante da tecnologia, né? Porque a tecnologia também é imparável, não tem como. E ela é fantástica, a gente está aqui com algumas tecnologias que nos possibilitam fazer isso, né? A questão é como é que a gente utiliza. Agora, como é que a gente faz isso é que é difícil, né? É verdade. Pode falar. Olá, boa noite. Eu gostava de introduzir aqui uma vertente. Não é uma vertente nova, mas talvez uma vertente diferente. Até utilizando a minha experiência, eu fui professor durante muitos anos de tecnologia e tive o privilégio de exercer funções de professor no ensino secundário, profissional e superior. E, portanto, quando me colocavam os alunos, muitas vezes, enviados com uma nova invenção, inventado isto, professor, eu colocava-lhes sempre 3 questões, que eram questões que os deixavam perfeitamente arrasados, mas o meu propósito era esse. Então as 3 questões são estas. Já pensaste quanto é que custa isso? Quais são os custos? Não é só os custos em dinheiro, os custos ambientais, os custos sociais, o custo dessa invenção. E segundo, para quem é que é de facto essa invenção? Para quem é que se vai ser útil? Já pensaram nisso? E a terceira era muito mais arrasadora. Como é que nós vamos controlar isso? Essas são as 3 questões até que se põem relativamente à tecnologia. Eu pessoalmente sou muito crítico da inteligência artificial neste sentido. Eu acho que a inteligência artificial nem é artificial nem é inteligência. E há quem tenha brilhantemente escrito e discursado sobre isto. Portanto, quais são as razões? Mas não é artificial porque ela resulta, de facto, do trabalho humano. E o trabalho humano é muito real, de facto, não é nada artificial. É absolutamente real. E não é inteligência no sentido em que nós dizemos que aquele tipo é muito inteligente, tem um QI de não sei quanto, mais se tem. Portanto, a inteligência, de facto, eu prefiro chamar de ciência da computação avançada
também, portanto, é uma espécie eu diria, não sei se é sinónimo, mas é uma maneira diferente de chamar, portanto, eu tenho acompanhado os trabalhos de mestrados e doutoramentos de inteligência artificial, sobretudo no Politécnico do Porto, no ISEP, onde há lá uma excelente equipa de inteligência artificial. E de facto, introduzir este sinónimo, ou este outro lado, ciência da computação avançada, é mais palpável, não é? Do que inteligência artificial. Ciência da computação avançada é de facto uma computação avançada e é uma ciência. Até não há dúvida nenhuma. É muito difícil discutir se isto pode ser um tema, e de facto é. Tem sido objeto, felizmente, de muita inteligência natural, não é? E depois há um outro lado cómico da questão, que há quem use isso também. Eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da estupidez natural. Eu assisto no ensino superior, até para desmontar aquela ideia, por um lado, atenção, nós não somos ludistas, nós acompanhamos a ciência e a tecnologia com muito, eu diria com muito carinho até, não é? Mas com muita crítica também. E aí é que está a inteligência. Não é na máquina, é naqueles que a constroem, é naqueles que a dominam e é naqueles que a programam, porque isto é uma questão de programação. Desculpem se eu disser algum termo, procurarei não fazer, porque é um termo científico para aligeirar a conversa, porque isto não é uma conversa, isto não é um tema nem da filosofia, nem da tecnologia. É um tema, utilizaste um termo, de facto, é um termo seminal, de facto, mas esta questão é uma questão semiótica também. Uma questão de conhecimento. E o termo inteligência artificial é um marketing. Exatamente. Portanto, quando eu não sei se já fizeram essa experiência, mas se não fizeram, eu aconselho essa experiência, que é conversar, tentar ter uma conversa a sério com a máquina, que eu trato sempre no feminino porque é máquina. Portanto, e é engraçado, uma vez cheguei a ter uma conversa, já não sei de que era, e eu disse assim, vou-lhe pôr uma questão arrasadora, que é, a nossa conversa tinha sido ao longo de bastante tempo, e eu disse, porquê? Porque não, quando se dialoga com um chat de GPT qualquer, eu utilizo o chinês, que é o DeepSeek, que é muito profundo, e escreve muito bem, sobretudo, escreve muito bem, em português de Portugal, ou em português do Brasil, escreve muito bem, de facto é verdade. Até já lhe pedi para fazer um poema, mas isto é uma brincadeira, porque nunca mais pedi nada, não é? Pedi-lhe para fazer um poema sobre o meu clube, sobre o Sport Lisboa e Benfica. E de facto, rima a perder com aquilo, mas aquilo é um conjunto de lugares comuns, não é? Mete o Estádio da Luz e mete o Glorioso e mete aquilo não vale para quem aprecia poesia e para quem escreve, eu também escrevo, de facto aquilo é engraçado, pronto, mas não é mais que isso. E portanto, falaste também numa coisa que é importantíssima, que é a ilusão, a criação da ilusão é fantástica, não é? Agora, eu era capaz de introduzir, se tu me permitisses, gostava de recuar até ao ano de 1968. Não sei se todos aqui, mais ou menos, não sei. No ano de 68, o Stanley Kubrick produz uma obra absolutamente avassaladora, brilhante, que é o 2001, Odisseia no Espaço. E ele aí coloca questões filosóficas, éticas, de moral e de conhecimento. Não é? Se nós nos lembrarmos, eu termino aqui já, se nós nos lembrarmos da conversa sistemática entre o Bowman na era e o Poole e o Hall, o computador Hall, é de facto brilhante e é um paradigma do conhecimento e do domínio sobre a máquina.
vocês com certeza que se lembram, e com isto termino, da parte final, onde eles querem desligar, o Paul e o Bowman querem desligar o Hall, e ele antecipa-se e dá cabo deles. Aniquilou. Isto, estávamos em 68. E reparem, nós teremos a noção, ou teríamos a noção, em 1968, foi um ano antes de eu entrar para a faculdade, exatamente, nós teríamos a sensação, eu acho que aquele discurso do Kubrick, aquela construção do Kubrick é fantástica, porque se calhar é um bocado premonitória, ninguém pensaria. Em 68, eu não pensava, seguramente, que era um puto, não é? O que é que seria a inteligência artificial? Ou se era possível? Nem sequer tínhamos um portátil, não tínhamos um telemóvel, não tínhamos nada. Tínhamos livros. Sim. Por isso é que a gente ainda agora gosta do cheiro dos livros e do perfume dos livros. É? Mas, de facto, essa questão é importante para mim num ponto. Não é bem se nós imaginaríamos o que é que poderia ser uma inteligência artificial ou uma ciência de computação avançada, porque a ciência de computação, apesar de estar muito avançada em Portugal, ter evoluído muito nos anos 80 e 90, não estava em 68 em condições de prever sequer qualquer coisa. Mas a questão que eu levanto é muito concreta. Imaginam o que é necessário para montar um sistema de computação avançado? A quantidade de energia que é necessária, a quantidade de água que é necessária. Sim. E a forma como isso intervém, uma vez que depende da indústria extrativista do cobalto, principalmente do cobalto, mas há outros elementos naturalmente importantes aqui, a quantidade de energia que um sistema de inteligência artificial precisa para viver, para sobreviver, para se abastecer. Imaginam isso? Fico com essa questão. Esse é um tema, isso é uma questão fundamental e precisa ser discutida. Eu acho que, por exemplo, as redes sociais, pegando o teu gancho, não é a fiscalização nem o controle das redes sociais, mas ter regras, né? Eu acho que a tecnologia está avançando numa velocidade que a gente não... Primeiro que o avanço tecnológico não está trazendo o avanço social na mesma proporção, né? E também nós não estamos conseguindo lidar com o que fazer, como é que você controla, né? Quais são as regras, até porque todas essas iniciativas são fomentadas, são investidas por empresas que hoje dominam a informação e dominam. Por que elas andam tão depressa, não é? Qual é o objetivo delas andarem tão depressa? Exatamente. Por que é que isto evolui tão depressa? Por que é que de um momento para o outro, eu lembro-me em 2023, talvez, final de 2023, surgirem, para além do chat GPT, mais 5 ou 6 máquinas, digamos assim, máquinas no sentido de sistema de inteligência. Porquê que isso acontece? Porquê que anda tudo tão depressa? Não é? Eu posso botar mais uma questão? Sim, por favor. Seria o seguinte, eu estava vendo o Michel Nicoleles comentando sobre o avanço, que ele falou sobre não representar exatamente um avanço para a humanidade em termos de avanço social. E ele comentava o seguinte, que quando ele estava na residência médica, ele recebeu uma pessoa e essa pessoa ele ia liberar. Ele falou, não vejo nenhum problema com essa pessoa, não manda embora. E o professor dele virou para ele e falou, pode entrar, vai para a emergência, para a sala. E ele falou, mas não tem sintomas, não tem nada. 20 minutos o cara infartou. Então, agora se está usando muito atendimento pela inteligência artificial em hospitais, a triagem. E quanto isso vai representar de perdas humanas pela falta do olhar sensível da pessoa que olha, que já tem uma expertise, que já tem uma
uma caminhada longa na sua especialidade, que é capaz de olhar para uma pessoa e dizer, ela não está bem. Algo me diz que essa pessoa não está em condição de voltar para casa. Já pensou? Sim, e a gente pode levar isso para outras indústrias, na questão Exatamente. de empregos, na questão uma série de coisas. Agora, será que a gente, o que eu quero saber é o seguinte, será que a gente está sabendo aonde usar a inteligência artificial de modo que nos favoreça? mas deixa eu colocar uma coisa para a gente poder, eu reforço, eu concordo, mas por outro lado, se você pensar o veículo, o carro, né? A gente construiu o carro e quantas mortes também vêm do carro. Então, para mim é tudo uma ferramenta. Sim, Se você consegue inserir a inteligência artificial dentro de um sistema, que seja hospitalar ou não, com um aproveitamento dela como tem que ser, o que eu acho que a gente está elevando a inteligência artificial a um nível que não faz sentido, né? Mas eu acho também que toda tecnologia, ela tem essa exponencialidade e a gente também, outro dia eu vi uma coisa sobre as máquinas fotográficas, o cinema, toda a tecnologia que chegou teve um impacto e depois ela se acomodou. Alguns estudiosos dizem que a inteligência artificial, o centro de computação acelerada, é uma ruptura nessa tecnologia. Eu não vejo muito isso, eu vejo como uma soma também de informações ali que ela está capturando e está reproduzindo. É isso. Um exemplo brilhante de aplicação da ciência da computação avançada, que eu prefiro chamar assim, é na medicina. Nem imagino, eu vi, quando estava no Politécnico do Porto, vi exemplos, e aqui no norte do país, de ligação da ciência da computação avançada à robótica na construção de próteses. É fabuloso. Sim. É fabuloso. Aí tu vês a aplicação concreta. Fazer uma perna, um membro, uma coisa toda lá. Isso só é possível com uma quantidade imensa de dados que vá depois ajudar a robótica a fazer a coisa. Está a ver? Mas isso não deixa de ser uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E que nós estamos a acumulação de conhecimento. Só que essa ferramenta, ela penetra e ela entra em uma estrutura. Hoje o mundo, a gente sabe que tem um problema de desigualdade. A inteligência artificial, o centro de computação, ela vai aumentar a desigualdade, né? Ela poderia ser uma ferramenta, inclusive, de diminuição, enfim. A questão toda, na minha... É uma ferramenta de poder. E a questão fundamental na inteligência artificial, como nas sociedades, é o poder. O Prémio Nobel da Economia deste ano, o Joel Mokyr, ele reflete precisamente esta questão importante, que é o facto das sociedades, da organização das estruturas sociais, não acompanhar a tecnologia. E de quem domina a tecnologia poder dominar as estruturas sociais. Sim. E levanta-se aí o problema do poder. Agora, eu penso que o problema se torna muito mais gravoso, por exemplo, relativamente aos sentimentos. Há quem defenda já que um humanoide pode ter sentimentos e que não é difícil criar sentimentos num humanoide. E é curioso que dizem que aquilo que é mais difícil de imitar num humanoide é o humor. A ironia. A ironia, porque a inteligência artificial baseia-se na matemática, no 0 e no 1 ou os padrões de dados, nos padrões de dados. E aquilo tem uma lógica que a ironia, o humor não se reproduz ali. Não se reproduz. Mas eu coloco outra questão agora, muito mais complexa, e essa é que é aterradora. Que é aterradora mesmo, porque aí é que está o poder do futuro. É óbvio, como tu disseste, a ciência e a técnica são cumulativas, mas a acumulação vai-se a uma aceleração enorme.
O que nós fazemos agora permite fazer muito mais rapidamente daqui a uns tempos. Houve um escritor polaco fabuloso chamado Stanislav Lem que refletiu isso de uma maneira extremamente profunda. E ele, a inteligência, aquilo que hoje chamamos de inteligência artificial, pode ir muito mais longe do que a inteligência humana. Porque, a partir de determinada altura, são as máquinas que constroem as máquinas, que o homem já não é capaz de construir as máquinas com a inteligência que as máquinas são capazes de construir. E eu estou a pensar agora, particularmente, no perigo dos computadores quânticos. Um computador quântico faz uma operação que demorava, não era um ano, era milhões de anos a fazer. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Milhões de anos a fazer. O problema não está no ser humano, o problema não está na nossa... porque a máquina ela é um conjunto de coisas. Eu concordo que a evolução, inclusive desse aprendizado que a máquina hoje é capaz de ter, enfim, de absorver, mas a nossa sociedade, ou em linhas gerais, a gente já está num processo de desequilíbrio há muito tempo. As redes sociais representam isso. Né? A gente já vive um problema de redes sociais. É o problema do poder. E a inteligência artificial, o problema central da inteligência artificial é o problema do poder. Vocês conhecem agora uma obra que o problema também é que eu só ser humano. conheço partes porque não tem publicação em português, que se chama O Lado Obscuro do Renascimento. É do Lado Obscuro do Renascimento. É de um argentino que é muito conhecido, que é o Walter Mignoli, né, que ele é sociólogo, e ele fala, não sei se ele introduz, porque isto é muito antigo, enfim, mas ele fala no poder neocolonial da tecnologia, que é o que tu estás a dizer. Isto é tudo, por isso é que eu perguntei há bocado, provocatório, porquê que isto anda tão depressa? É o neocolonial. Não é por acaso. É isso mesmo. Não é por acaso. Isto é um projeto neocolonial. É o capitalismo na sua fase extratora, digamos assim, porque não tem saída, não é? Não tem mesmo saída, nem tem maneira de se aperfeiçoar. Portanto, anda tão depressa. Alfredo, eu aí contesto completamente que seja o capitalismo na fase extratora. Que é o capitalismo, que seja na fase extratora, o que é o grande problema é que há quem ainda pense nos amanhãs que cantam, mas não, é que o capitalismo pode-se perpetuar. Porque o poder pode-se perpetuar. E aqueles que pensavam que o capitalismo, passado os 100 anos, desaparecia, não. E, aliás, há um grande erro que se cometeu, que determinado tipo de pensamento cometeu, e que foi este. Foi considerar que o capitalismo foi a forma como as sociedades progrediram. Não foi a forma como as sociedades progrediram, foi a cultura, a ciência e a tecnologia. E a união disso tudo, porque os romanos já sabiam que era a máquina a vapor, já sabiam que era isso tudo. O que se fez e foram os técnicos que fizeram foi unir esse saber e utilizá-lo na prática. Não foi um sistema político e económico, não foi. Não foi um sistema, não foi, isso não é verdade. Estamos aqui a discutir imenso tempo, não vale a pena. Vale a pena. Agora não temos tempo. Nós iríamos, eu falava, mas não há nenhum problema na civilização do sonhar, porque o sonho manda a vida. Não há nenhum problema em sonhar com os amanhãs. Bem pelo contrário, isso é o necessário. Isso é o necessário. Agora o problema é saber que os amanhãs que cantam caem do céu aos trambolhões, isso, e que vão ser uma necessidade, isso é que é uma grande ilusão. E que vai haver, como tu disseste, que é o estrutor do capitalismo, isto é, o capitalismo parece estar a morrer. Não está. Ele está-se a reproduzir. O estrutor não significa que esteja a morrer, mas pronto. Sim, o estrutor é uma coisa que o estrutor é o estoque que está a arrebentar. Não. Ele está-se a reproduzir. Isso é que é uma forma de reprodução do poder e de perpetuação do poder que deve ser destruído por causa de... Não é que os amanhã não cantam.
Os amanhãs não cantam. Mas uma coisa é certa, os amanhãs não cantam. Mas uma coisa é certa. Este mundo pode ser incrivelmente melhor do que é. Mas amanhã não cantam. Sim, sem dúvida. E o que é importante é que a estrutura do poder se adeque à ciência e à técnica e que a ciência e a técnica sejam uma forma de utilizar o poder em favor do homem e não contra o homem. Sim. Essa é que é. Mas essa é uma ilusão muito maior que os amanhãs cantam, por amor de Deus. O Mas poder é o poder. Olha, deixa-me falar, É o deixa eu poder fazer uma que parte. institui isto. Desculpa. Eu venho da área das ciências da computação, foi a minha primeira área. Eu era programadora de computador antes de ir para jornalismo. E o que eles vendiam para a gente, a ideia era que a gente, ajudando a tecnologia a avançar, a gente ia ter mais tempo para ficar em casa, para se divertir, ia ter mais dinheiro, ia ter melhores condições, porque a máquina faria por nós. Eu ia falar exatamente isso. É? E é o inverso. E é o inverso. Nós estamos... A máquina e tudo o que aconteceu hoje, como a gente conhece, não ajudou nos problemas do mundo, da fome, da miséria, da guerra. Ao contrário, deu mais projeção para que acontecesse. E tem um fator aí que eu também tinha uma expectativa que a tecnologia me faria trabalhar menos. Só que não. Não é? Até É o contrário. Final de semana eu estou ali. Exatamente, não é? Junto dela, porque a gente tem que estar sempre utilizando a tecnologia. Mônica, mas no caso das mulheres assim, robóticas, eu acho até interessante, porque pelo preço do cabeleireiro, pelo tempo que leva para ser Desculpem lá, nós estamos numa hora avançada e temos de dar a palavra aos colegas. Mas agora, Rómulo, fica já convidado para um próximo Filocafé. É um prazer, Fica já convidado. Foi um prazer tê-lo aqui. Podíamos estar aqui horas e horas a debater isto. Mas este tema, como o abordou, é um tema central do mundo de hoje. Não tínhamos ilusões. É o tema central do mundo de hoje. Porque é isso, é o poder e a manipulação da mente. A única coisa que é uma forma de exercício. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que, pelo menos no Brasil a gente vê isso, talvez aqui em Portugal também, que a academia, a intelectualidade, ela se distanciou muito das pessoas comuns, vamos dizer assim, que precisam de uma elucidação de uma clareza maior. E eu acho que a gente precisa, a academia precisa ir, aquela coisa de uma música que diz ir onde o povo está, né? E certas ideologias entraram nas redes sociais, entraram na tecnologia e começaram a usar como instrumento de poder. Então, acho que nós não podemos resistir. Por mais críticos que sejamos, nós precisamos entender como utilizar a tecnologia ou a inteligência artificial ou qualquer outra plataforma para elucidar, para trazer as pessoas para pensar como a gente está fazendo aqui, né? Eu já saio daqui muito melhor do que eu cheguei, com muito mais amplitude mental sobre o tema, né? E eu acho que a gente precisa fazer isso. Esse por isso até que eu vim aqui pelo tema, primeiro pela poesia também. Podemos criar contrapoderes. Exato. Mas através da elucidação, do questionamento e da filosofia como a arte de pensar. Isso. Exatamente. É isso mesmo. Mais do que nunca que a filosofia está a ser afastada dos currículos escolares e mais do que nunca a filosofia é necessária. Muito. Perfeito. Pronto. Olha, podemos então avançar com alguns poemas. Sim, Tem favor. mais alguma consideração? Não, por favor. Pronto. Fica para o próximo Filocafé. Muito obrigado. Fica convidado já. Portanto, nesta última parte, vamos ter a leitura dos poemas de Teixeira Pascoais e Fernando Pessoa. Venha cá,
Fiquem à vontade. Vamos mudar Agora, o isso. né? Sim, o pode foco. ficar. E vocês vão fazer um jogo, vai ser cada um. Vocês querem que eu dou a comparação ou querem fazer tudo? Não, faz A comparação. Sim. Sim, para não sairmos do emotivo. Então vamos lá. E o Portanto, título não era como combinado? É, A a gente combina Sim, depois. um ping-pong. Ou seja, a Luísa e a Fernanda estão aqui para interpretar os poemas desses autores que falamos, o Teixeira de Pascoais e o Fernando Pessoa. Portanto, vamos começar agora. Deixa eu só me perder aqui. Não. Pascoais vê o ser humano como um espírito dilacerado entre o finito e o infinito, uma alma que busca o absoluto. O eu nele é fluido, cósmico, nunca fixo. A minha alma é uma criança chorando num deserto de luz. E Deus é um poço de sombra e de silêncio. Por isso eu choro, porque quero a sombra, quero o mistério, a dor e o sonho. A vida eterna é o sonho interno. A minha alma é uma criança chorando. O eu busca o mistério, não a clareza. Tal como uma IA que processa infinitas luzes ou dados, mas carece de sombra, sentido. Sou a sombra que me sonho e o sonho que me sou. Tudo em mim é contradição e eco. Sou a sombra que me sonho. A autorreferência. O ser feito de reflexos e contradições, próxima da ideia de uma inteligência feita de camadas, redes e reflexos de linguagem sem um centro estável. O ser é um sonho de Deus em mim. E eu sou o sonho dele em ser eu. No meu peito, o infinito dorme e acorda. O mistério do ser. O ser como eco do Criador. Analogia direta à relação. Inteligência artificial, criador humano. Fernando Pessoa, o engenheiro das almas fragmentadas. Pessoa aprofunda a ideia do eu dividido. Os heteronímico, feito de máscaras. Em cada heterônimo, um fragmento do ser humano pensa o mistério de existir. Muito semelhante à multiplicidade de vozes internas de uma IA. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tabacaria. A consciência da inexistência de um eu real, coexistindo com uma potência infinita, como uma IA que nada é, mas contém o mundo todo em dados. Poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina. Que eu sou e sinto, e penso e falo. E sou mais ou menos do que isso. Ode triunfal. Aqui, o humano inveja a máquina pela sua totalidade e simplicidade funcional. Ironicamente, o oposto do que hoje projetamos na inteligência artificial, máquinas que invejam a complexidade humana. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente.
o fingimento como criação de verdade, a IA igualmente finge compreensão ao gerar linguagem, mas através do fingimento produz sentido. Agora, neste momento, temos uma colaboração da Fernanda, que ela poetou ontem. Ela trouxe uma poesia com relação ao nosso tema, que eu adorei e espero que ela leia com muita propriedade, como fez há um bocado. Pois, a questão que eu coloco na inteligência artificial, que eu acho que não é a palavra correta de forma nenhuma, tal como o Alfredo, porque leva-nos a uma inferioridade, eu acho, não é? A inteligência artificial, é algo supremo, que é um Deus. De qualquer forma, eu pensei muito isto, alma de códigos. Nos fios frios da razão, nasce um verso digital. A máquina cria emoção, mas sente, talvez no final. E quando escrevemos juntas, entre zeros, uns e luar, descubro que o sentir profundo também se pode programar. Muito bem. Muito obrigada. Este final foi brilhante. Os meus parabéns, porque nós estávamos a ouvir, parece que uma voz só. Essa dança que vocês fizeram aí, olha, os meus parabéns, gostei imenso. Obrigada. Muito bem. Muito obrigada. A gente combinou um pouco, mas não tanto, mas saiu melhor do que o combinado, não? Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Foi um privilégio para mim também. estar neste primeiro Filo ao Café e conhecer pessoas fantásticas e também levar esta mensagem de que a rádio transforma, incomoda, incomunidade, mas realmente também transforma pensamentos, emoções e também faz criar aqui esta poesia, ou seja, a nossa poesis, porque consciência e inconsciente só o ser humano. Sim, convidamos vocês para as próximas edições do Filo Café. Com certeza faremos mais próximas edições no próximo ano, cada 3 meses, mais ou menos é a ideia. Portanto, agradecemos muito a participação de todos, a paciência e terem dispensado um tempo precioso de vocês para estarem aqui conosco. Muito obrigada. Meu sincero agradecimento a todos. Obrigada.